Estamos gravando. Então a gente vai para o nosso slide para ver a construção aqui do nosso da nossa escada. Então a gente viu hoje o nome Shaddai, não é? O último nome da escada. E a gente tem alguém levantou a mão? Não, Moré, é porque tinha algum outro aparelho aí que tava dando. Ah, é o do Jamilton. Ah, tá. Agora acho que foi legal. Muito bem. Então, tá dando microfone ainda. Você. Senta aqui, ó, do meu lado, que dá pra você ver direto aqui na tela. Oi? Então, ó, aqui a gente tem o último Yud, né? A gente viu que se a gente tirar um Yud da Torá, ou do nome do Eterno, já não é a Torá, já é uma árvore de demônios. Por isso que a construção tem que ser feita como a gente ensinou ontem, o Monte Sinai. Agora, o Monte Sinai é uma montanha de ira, não é uma montanha de ódio. Não é o Monte Sinai em si, é uma montanha de ódio que Deus vai fazer surgir as situações para que você possa passar ou não por essa montanha de ódio. Então, é aqui, ó, a montanha de ódio é o caminho que você vai usar para subir, passar por essas forças impuras, tá vendo? Essas forças impuras, elas estão aqui ligadas à palavra shade. Muito bem. Então, a gente viu que essas três letras aqui, Kuf, o Reish e o Shin, né, formam o número 600. É necessário a gente explicar isso para vocês, ainda que pareça um pouco repetitivo para os alunos mais antigos, para que os novos alunos possam entender. É por isso que a Torá também ela é feita de gematrias, né? Por exemplo, ó, 6 vezes 1 igual a 6. Olha lá, 600 lá que a gente está vendo. As três letras dão valor 600. 600. 6 vezes 2 igual a 12. No final vai ficar igual a 1 mais 2 igual a 3. Veja, a gente vai tendo oscilação. Agora, o 6 vezes 3 igual a 18. Igual a 1 mais 8 igual a 9. E assim nós vamos oscilando. 6 vezes 4 igual a 24. Igual a 2 mais 4 igual a 6. E assim vai ter oscilação. Essa oscilação vai se dar em toda a conta que a gente fizer em qualquer número. Exceto no número 9. Que o número 9 é o número da verdade. Esse número da verdade, ele não tem oscilação. Vamos fazer a conta aqui do 9, então. Só para a gente perceber como que é interessante essa construção. Então, vamos lá. 9 vezes 1 igual a 9. 9 vezes 2 igual a 18. 1 mais 8 igual a 9. 3 vezes 9 igual 27. 2 mais 7 7 igual a 9. 9 vezes 4 igual a 36. 3 mais 6 igual a 9. E assim sucessivamente, não vai mudar, sempre vai dar 9 aqui no final. O 6 tem oscilação, tá vendo? Porque estão ligadas essas três letras aqui. Olha, o que a gente vai aprender agora é, assim, aqueles alunos que já sabem, é essencial para sair da idolatria. Porque muitas pessoas não percebem que a idolatria é
a mão esquerda do Eterno. Ele permite. Se existe é porque ele permite. Mas isso não quer dizer que eu tenha que existir lá dentro desse sistema. Então todas as forças, ó, lembra do Nedarki, que é a pequena vela, toda essa força que nós temos aqui, dessas forças impuras, mantém esses shadings, esses shades que estão na árvore aqui do mal, não é? Na árvore da morte, é criada pelo Eterno para que cada ser humano, mediante a sua intenção, possa entender a Torá ou não. Então você vai entender a Torá ou de uma forma egocêntrica, ou você vai entender a Torá de uma forma dentro do nível que ela tem que ser percebida. Olha só, então isso que nós vemos está onde? Ó? Por que o 9? Porque a gente tem a primeira letra da Torá, ó, que é o Aleph. Essa letra Aleph, ela vai estar iniciando aqui a nosso alfabeto. Na parte central, nós temos a letra Mem. Olha, e no final nós temos a letra Tav aqui. Então veja, essas três letras, elas vão formar a palavra Aleph, Mem, e Tav, tá vendo? A palavra verdade. Limite. Vamos pegar aqui a palavra mentira, não é? A palavra mentira é sheker. Ó. Falsidade, na verdade, falsidade é sheker. Então, a gente constrói aqui exatamente a construção de como tudo isso vai funcionar. Sheker. Sheker e emite, veja. Então vamos lá. Aqui eu tenho 600, Shin 300, Kuf 100, Reish 200. Vamos botar aqui para vocês poderem copiar aí caso desejem. Ó, 300 do Shin. Ó, tá aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, ó, 300 mais 100 do Kuf. Mais 200 do Reish. Então nós temos 600, a mesma quantidade de carros do faraó que perseguia o povo judeu. Né? Ali o judeu não tem nada a ver com a palavra judeu que nós conhecemos, é outra coisa. É unidade, o que combatia a unidade do povo, das almas que vieram para esse mundo para fazer um tikkun. Veja aqui, ó. Então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 600 carros de faraó, porque dentro de cada sefirote existe uma árvore sefirótica. Então a gente tem uma completude ali aqui de 60 e mais dentro da outra árvore sefirótica tem mais outra árvore sefirótica e assim sucessivamente. Então veja, nós temos 600. 600 é que a força do planeta ela incide sobre o homem durante 6.000 anos, até que vai chegar a retificação. Quando chegar essa retificação, então o homem vai mudar internamente. Então veja, além disso, existe uma oscilação. Por isso que quando a gente pega o Novo Testamento, a gente tem verdade e mentira. Verdade e mentira. Veja, a tabuada do 6. Para começar a contar uma mentira, você tem que começar com a verdade. Você não conversa uma verdade, um livro, uma mentira, perdão, com uma mentira. Senão a pessoa logo percebe.
Essa verdade é muito séria, ela tem que começar com uma verdade. Só que se a gente analisa aqui as letras hebraicas, né, essas letras hebraicas que estão envolvidas aqui dentro desse sistema, elas não têm base, elas não têm estrutura, ó, elas podem oscilar. Essa aqui pode oscilar, olha, exatamente qualquer uma delas. Essa aqui é a que tem mais base, que é a letra Shin, que está no nome Shaddai. Ela se juntou às outras letras, e junto dessas outras letras, ela se formou a palavra falsidade. Quer dizer, as próprias letras hebraicas criaram tudo, então elas também vão formar as palavras e as energias. Veja, aqui eu tenho uma questão onde a letra em si ela não tem estabilidade. Ela não se mantém em pé, ó. Ela pode tender para a direita ou para a esquerda. Todas elas são sem base, então elas precisam de outras letras para que elas possam existir. No caso da letra Shin, que é uma letra muito elevada, ela no caso ela se apegou às outras letras, e como ela se apegou às outras letras, ela acaba então sendo sentenciada por essas letras. Veja, todas elas, nenhuma tem base, não tem um firmamento. Imagine se você fosse construir uma casa e nessa casa não tivesse firmamento, tá vendo? Então, por isso que tem que ter firmamento. Ó, nenhuma delas, elas podem ir para a direita, podem ir para a esquerda, ó, fica uma bagunça, tá vendo? E aí, ó, não tem força. A palavra Emet, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra central e a letra final, elas têm forças, porque elas têm base, tá vendo? Elas têm uma base aqui, e essa base, se a pessoa seguir corretamente o estudo da Torá, ela se mantém, ó, fixada. Não tem como mudar. Mas quando as pessoas adentram estudos estranhos a Kabbalah, quer dizer, ela não aprende essas coisas, tá vendo? Ela vai aprender sobre religião, vai aprender sobre acender vela, sobre roupa que ela vai botar. Não, a Kabbalah é isso. Cabala não é que nós vamos fazer nenhum tipo de feitiçaria, usar nenhum tipo de nada, não. Tudo é interno, tá vendo? Ó? Então veja, é isso que nós temos que ter. Por isso que o Novo Testamento é mentiroso. Agora, ele começa com verdade e mentira, mistura os mundos espirituais, o que não aconteceu no Novo Testamento, tá? A gente vai ver isso de uma forma mais profunda. Veja, a palavra emete verdade, ela já vai ter uma base, vai ser formada exatamente como a gente viu numericamente, né, sobre a questão do 9. Ó, 1, tá vendo? 1. A gente vai ter o 40 do Mem. E o 400 do Tav. Logo a gente tem 441. A gente soma, né, corta os zeros, e aí a gente tem 441, 4 mais 4, mais 1, 9. Então, essa é a base da Torá. Emite verdade, não pode mudar. Por isso que a gente vê que a Torá ela começa com qual palavra? Bereshit. A palavra Bereshit, ela tem gematria 913. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente está indo devagarzinho. A gente tem todo o tempo do mundo, né? Para a gente mostrar isso para vocês. Não precisa correr. Então veja a palavra Bereshit. Que no começo, ó, vai ter. Vamos fazer a gematria dela aqui, ó. Bereshit.
Tá indo bem devagar para vocês aprenderem, alguns alunos que não estão começando agora, para que eles possam acompanhar. Ó. Eu tenho 2 do bait. O eixo é 200. O Aleph é 1. O Shin é 300. O Yud é 10. Yud aqui é 10. E o Tav e o Tav 400. Muito bem. Então a palavra Bereshit, se nós somarmos ela, ela tem gematria 913. Olha que coisa incrível, hein? Não me batam, mas eu vou ter que ensinar para vocês. Se a Torá começou com 913 leis, vamos lá. 913 era início lá da Torá, que seriam, né, 613 leis mais os 3 patriarcas. Mas o que que acontece? O 9 encabeça ali. Se eu deixasse o 9 cair, o que que aconteceria se eu deixasse o 9 cair? Se eu deixasse o 9 cair, a gente teria aqui, ó, um 6, tá vendo? Então 9, 6, ó, o 9 cairia, eu teria o 6. Por isso que cada um vai ter uma opinião diferente, ó. Aqui, ó. Você olha de um lado, né? Se você olha de um lado é uma coisa, se você olha do outro é outra coisa, mentira e verdade. Então, veja só, se eu tenho 903 no início da Torá e aqui eu tenho 613, quer dizer que essas 613 leis é uma mentira, não é? É uma mentira, ela está baseada, ó, no 613, tá vendo? No final aqui vai dar, ó, aqui vai dar 13 mais 9. Quanto vai dar 13 mais 9, ó? Ops, deixa eu voltar aqui. Ó, não estou falando que as 613 leis é mentira, mas a questão de como se entende elas é mentirosa. Veja, aqui no primeiro caso, eu tenho 22. Olha lá, 9, 22. Então esse número aqui, ó, ele está dando 22, que são o quê? 22 letras hebraicas. Por isso é que eu tenho a palavra emet aqui embaixo, ó. Emet, né? 9 mais 13, 22. E 9 aqui, ó, 6 mais 13 vai dar exatamente 10 no final, porque vai dar 19 igual a 19 e 19 que vai dar igual a 1 mais 9 que vai dar igual a 10. Então, mesmo que seja assim, eu completo 22 mais 10 sefirotes. Então, na verdade, aqui está falando das sefirotes. Veja, como eu olho, é que importa. Ó. Na tabuada do 6 tem o quê? Mentira e verdade, que é impossível praticamente, sem a ajuda da Kabbalah, sem a ajuda de um mestre cabalista, você entender essas coisas. É impossível, não tem como. Essas coisas dificilmente você vê ensinado por aí. Então veja,
Agora vamos aqui sim para o livro de Ezequiel, no capítulo 8. Ó, Ezequiel 8. Está dizendo aqui, ó, no 3, né? A forma de uma mão se estendeu, me pegou pelos cabelos, o Espírito me levou entre o céu e a terra. E me levou em visões de Deus, tá vendo? Ele visou, ó, Rachamai, deixa eu ver aqui. Aqui a palavra Betsitsit. Deixa eu só achar aqui. Ruha Bearetz. A palavra, ó, quem levantou ele, ó, foi Elohim, tá vendo? Então foi ele que levou ele lá para aquela questão do petar, a travessia entre os mundos da alma. Tá vendo? A gente viu isso no caso lá de Abraão. Então ele foi levado para lá, e aí aqui ele viu uma imagem, tá vendo? Aqui a imagem é Betzler, deixa eu ver aqui. Ele viu essa imagem, e essa imagem era a imagem aqui, ó. Tá a imagem enfurecedora, mas algumas traduções, perdão, elas vão trazer uma imagem de ciúmes. O que é essa imagem de ciúmes? Não é? Olha aqui, vamos botar aqui, ó. Imagem de ciúmes é que existe duas árvores sefiróticas semelhantes. As duas é o que nós chamamos de Abiá. O que é Abiá? Abiá são os mundos espirituais. Então esse nome Abiá, né? Eles são os mundos espirituais. Perdão, não é Abiá, gente, é Biá. Desculpa. Esse mundo, exatamente, Briá e Etzirá, não é? E Asiá, que é o nosso mundo, tá vendo? Então, essa construção existem no espelhamento dos dois lados. Qual é o espelhamento? O mundo de cima e o mundo de baixo. Então essa é a construção, veja, ó. As pessoas podem estar muito felizes nessa vida aqui, ó, nessa árvore aqui, que é uma árvore negra que tem a mesma forma. Ó, imagina, vocês imaginavam uma coisa dessa? Que tem uma cópia que engana as pessoas? Tá vendo? Qual é a questão dessa formatação e o que não é criado por Deus? Se tudo é criado por Deus, esse sistema também foi criado por Deus. E é aquele queijinho na ratoeira que é colocado para o rato ir lá e pegar. O rato vai lá, pega aquilo, por um tempo ele está se alimentando e depois a ratoeira cai no pescoço dele e aí ele não consegue mais voltar atrás. Tá vendo? Ó, um sistema, não é? Ó, exatamente Atzilut, Asiá, perdão, Yetzirá e Briá. Exatamente da onde vem o mundo da criação, quer dizer, aqui eu tenho duas árvores. Se eu percebo isso, então eu vou entender plenamente aqui o que o Moré André está falando, a questão da árvore da recepção e da árvore da doação. Essa árvore da recepção e da doação, quer dizer que eu não posso mais receber? Pode, você pode receber até o mundo, desde que você bote isso a favor do Eterno, que é dele mesmo, né? Então você pode receber tudo. Tudo isso é permitido exatamente para que você, o Eterno teste você em relação a essas coisas. Pode ser que nesse processo aqui, ó, desses dois mundos, você vai descer de baixo vai para baixo. Vai descer. Por quê? Porque conforme você desce, o que acontece? Você perde a noção do Eterno. E às vezes você pode descer muito feliz, tá? Porque quando o Eterno ele falou que era bom, era o que era para você seguir. Quando era muito bom, era aí que estava o problema. Você vai para a árvore de baixo, você se sentencia a não entender a Torá. O problema todo é não entender a Torá, não entender esses processos, tá vendo?
Por quê? O outro processo religioso, ele estava muito dentro de você, ele fazia parte de você, tá vendo? E aí você pode estar vivendo, não é? Uma mentira, ó. Uma mentira. O número 6 ou 9 é verdade que a palavra emite. Veja, essa é a construção. Agora percebam que a gente está falando de números, mas isso não é tão simples assim. Todo mundo, um ser humano, quando quer contar uma mentira, ele é amplo nessa mentira. Por exemplo, uma novela é uma mentira. Eles pegam vários atores, criam uma história e eles vão contar uma mentira e um monte de gente fica preso naquela mentira achando que aquilo é verdade. Saem da realidade. Um filme é uma mentira também, na maioria das vezes. Mas quer dizer, nunca vai deixar de ser mentira, mesmo quando você está fazendo a história de alguém, a biografia, um fato reais, sempre vão inserir algumas coisas mentirosas. Se isso foi criado, significa então que a gente tem uma responsabilidade com a verdade, não é uma responsabilidade. Agora vamos ver a descrição aqui do resto do livro de Zacarias no capítulo 8. Ezequiel, perdão. Então veja. Ele foi pego, levantado, né, pelos cabelos, tinha uma imagem enfurecedora que provoca a fúria. Ali apareceu na presença do Deus de Israel como a visão que eu tinha visto no vale, ou seja, não é uma visão literal, mas a questão dele sentir, né? E me disseram, mortão, volte seus olhos para o norte. O norte é Gevurá. Voltei meus olhos para o norte e ali no norte, um portão do altar, estava aquela imagem, está vendo mais uma imagem enfurecedora, que é, não é, aqui a questão de ser a imagem de ciúmes de Deus. Essa imagem de ciúmes, de ardor, de ciúme, está vendo, ardor, zelo, e a imagem ela era exatamente uma estátua, está vendo, um ídolo. Então, Semel. A guiamatria que eu tenho aqui é de 70 mais 60, 130. Tá vendo? E aí, se eu mudo aqui, ó, eu posso fazer a palavra Sulam, escada. Tá vendo que é a mesma palavra Sinai. E aqui eu tenho a letra Kuf envolvida, eu tenho a letra Nun envolvida, tá vendo? A letra Kuf e a letra Nun são problemáticas, né? E aí eu tenho dois reis, né? Um artigo aqui, ó, a imagem de ciúmes, enfim. E por incrível que pareça, eu tenho até a palavra este, né, que representa a palavra de ciúmes, na verdade é a palavra da presença divina masculina. Tenho dois beites aqui, ó, e assim sucessivamente. Veja, ali no norte, a imagem de ciúme. E diz aqui, Deus me disse, mortal, você vê, estão fazendo umas terríveis abominações que a casa de Israel está praticando aqui, para me afastarem do meu santuário, você ainda haverá abominações ainda maiores. Então Deus me levou à entrada do pátio e olhamos, havia um buraco na parede. Disseram, mortal, quebre a parede. Então atravessei a parede e encontrei uma entrada. Me disseram, entre e veja as abominações que eles estão praticando aqui. Entrei, olhei todas as formas detestáveis, de coisa rastejante, fera e todos os feitiços da casa de Israel. Ou seja, todo o planeta Terra, né? Estavam retratados em todo o muro. Diante dele estavam 70 dos anciões da casa de Israel, e aí estava Jazanias, filho de Safã, no meio de todos tinham um incensário na mão, uma espessa nuvem de fumaça, o incenso subiu. Veja, aqui a questão que está sendo construída não é sobre todo o sistema planetário. Novamente Deus falou comigo, ó mortão, você viu que os anciões, não é, estão fazendo na escuridão, cada um com a sua câmara coberta de imagens, pois diz, Deus não nos vê, Deus abandonou o país, e Deus me disse, ainda você vai ver, né, vai omer Elai, hoje, você vai ver coisa... Ó, eles viram isso já era uma abominação para o Eterno. Aí ele falou, vocês vão ver ainda coisas mais terríveis que eles praticam. A seguir, Deus me levou à entrada do portão da casa de Deus, e lá estavam mulheres chorando a Tamuz.
Tá vendo? A questão, existe um mês chamado Tammuz. O que que acontece em Tammuz? Tudo está na mão de Deus, nós devemos perceber, mas nem tudo é o que eu devo seguir. Se o lado do negócio está do lado negativo, eu não vou. Ó, 17 de Tammuz é onde começa a destruição do templo e vai até 9 de Ave. Eu vou fazer uma pesquisa breve com vocês aqui na internet, que gente que nem sabe dessa história. Vamos ver aqui. Tammuz. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, Tammuz, ó. Tá aqui. Era esse Deus aqui. Vocês vão perceber que ele tem uma cruz na mão, não é? Ele, ó, aqui tá ele, o bebezinho, mamando na mamãe, ó, tá vendo? Aqui em outras religiões, ó, em outras eras, tá ele aqui, ó, o menino, ó, Mitra, Tammuz, aí vão ter várias e várias outras histórias, que vai ser agora, não é? Comemorado, ó, tá ele aqui, ó, bonitinho para vocês, ó. Vocês que gostam de falar nesse nomezinho, tá vendo? Gosta às vezes de fazer enfeitezinho, gosta de falar que Natal não tem nada a ver, aí tá aí, ó. Então veja, ó. Olha, eu tô falando para vocês aqui algo muito sério, tá? Vocês que gostam de estudar Kabbalah, ó, vocês vão ver, ó, Deus disse: verás ainda coisas mais terríveis, abominações que eles praticam e segue aqui, ó. Então eles falam de Tammuz. E também a gente continua aqui, ó. Disseram: você viu, ó mortal, você verá abominações ainda mais terríveis do que essa. Ó, então Deus me levou para a casa interna da casa de Deus, e ali na entrada do templo de Deus, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, tá vendo? E aí o que a gente faz no dia 25? O que é comemorado? Né? E eles estavam de costa para o templo de Deus. Qual é o templo? A Torá. Eles não queriam saber da Torá, porque é isso que acontece lá no Edom, não é? Edom, ele é as costas para a Torá. Não, isso aí já passou, meu amigo, isso é coisa do passado. Você fala dos meses hebraicos, que? Não, isso aí não tem mais nada a ver com a gente. Isso é coisa do passado. E leva uma coisa tão na esbórnia, não é? Mas aqui está falando dessas festas. Então eles estavam curvados, não é? Diante do sol, no leste, né? O leste aqui vai representar Tiferet. Ou seja, estava tudo maravilhoso. Estava tudo uma delícia. Não tinha problema nenhum, senão eles não estariam aqui. E aí continua. Me disseram: você vê, ó mortal, não é o suficiente para cá de Judá praticar abominações que cometeram aqui para encher o país de ilegalidade e me provocar ainda mais? Enfie um galho nas suas narinas. Imagina você pegar um galho e enfiar na narina, deve ser horrível, né? Eu por uma vez agirei com fúria e não mostrarei piedade ou compaixão. Ainda que clame a mim em alta voz, não os ouvirei. Os idólatras, eles não serão ouvidos. E aí depois vai seguir outra novamente. Então veja, tudo isso está construído aqui, ó, mentira e verdade. Mentira e verdade. Misturou a mentira com a verdade, tá aí, ó. A gente tem um problemão para tirar isso da cabeça das pessoas, porque entrou a questão: o que tem? Poxa, o que tem? É uma festa cultural. Aí o Rabi: não, tem nada a ver, é uma festa cultural, vai lá. E aí você, por que não manda ele ir, né? Não, vamos lá comigo na casa lá. Veja, tudo isso é a construção e a desconstrução da igreja. Da verdade, da mentira, não é? A gente viu aqui na nossa pesquisa rápida, não precisou nem ir longe, ó, a questão do Talmuz. E aí, será que o T, vamos botar aqui, ó, T de Tammuz. Tá aí, ó, a cruz, tá vendo, ó? T de Tammuz. Vão tentar mudar a letra Tav, mas não tem nada a ver com isso. Tá aí, ó, o T de Tammuz. Ó.
todo mundo em frente a T de Tammuz. Você imaginava uma coisa dessa? Olha, Edom é muito esperto. Aí uns vão falar, não, é uma estaca, não era uma cruz, não era um T de Tammuz. Tá vendo? Nem vai, ó. O pessoal continua dentro da idolatria, não é? Dentro da idolatria que acabou com a Torá. Muito bem. Veja aqui. Então a gente vê que essa pequena luz e essa falta de entendimento, porque não é possível que uma pessoa que estuda Cabala vai se meter dentro de uma festa de Natal, né? Só se ele for louco. Ó, tá vendo? Ó, porque árvore de demônios. Por isso que Deus fala sobre o entendimento. E entendimento é tudo. Então você usa a história, você usa a geografia, você usa a arqueologia para ver essa questão. Muito bem, essa é a aula de hoje e amanhã nós continuamos, tá bom? A gente vai dar 20 minutinhos, 18 minutinhos, 6 horas nós voltamos para a terceira parte dessa aula. Dessa aula não, da aula da leitura do Zohar agora, né?